Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse espaço. Meu nome é Daniela Mendes. Peço para que inscreva-se, dê like e compartilhe o vídeo. Mãe de adolescente, fique atenta. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Esse fica atenta é muito amplo. Primeiro, precisa ficar atenta em relação a tudo que seu filho faz, né? Olhar o celular, ver o que ele, conversar com ele ou com ela para saber o que ele pensa sobre algumas coisas, porque você é responsável por ele, sem dúvida alguma. Se acontecer algo, quem responde são os pais. Então isso é muito importante. Inclusive, teve uma situação recente de um grupo de WhatsApp que começaram a falar mal de um determinado aluno e todos tiveram que pagar a indenização porque a família entrou com um processo. Ah, mas o meu filho não falou nada no grupo, mas está no grupo, então vai ser responsabilizado. É algo muito preocupante. Além disso, tome cuidado com as reclamações que o seu filho faz. Por quê? Porque o adolescente, ele não tem o filtro que um adulto deveria ter. Lembrando que tem adultos muito infantis também. Mas ele não consegue perceber o lado do outro, muitas vezes. Até mesmo por uma questão de egoísmo, que o ser humano é egoísta por natureza e precisa de orientação. É óbvio, quando é criança e adolescente, mais ainda. E também por conta da questão hormonal. É uma fase muito difícil. Se você for se lembrar, a mãe, o pai que estiver assistindo, vocês vão perceber o quanto que foi difícil, foi revoltante. Muitas vezes a gente não concordava com algumas coisas, se revoltava. Enfim, eu tenho observado muitos alunos reclamando de questões relacionadas à escola e não é real, não é verdade. Eles se fazem de vítima para os seus pais. Ai, a professora foi tão injusta comigo, o professor foi tão injusto comigo, fez isso. E a mãe, acredita, vai lá reclamar. Eu conheço muitos casos, muitos, de professores que foram muito prejudicados por conta de reclamação de pais, seja na escola pública ou seja na escola particular. Na particular, mais ainda, porque o filho chega com uma história, eu não estou entendendo nada do que a professora fala. Eu perdi a conta de quantas vezes eu ouvi isso. Daí, se o adulto, né, se o pai, a mãe é maduro, ele vai perceber isso e vai ver se isso é verdade. Na maioria das vezes não é verdade. Por quê? Porque o professor que ele reclama é aquele professor que exerce a função que todos deveriam exercer. Como assim? Orienta, dá sermão muitas vezes, que para eles é sermão, tem um cuidado muito grande com ele, pensando num futuro vestibular, no Enem. Enfim, a maioria das vezes o professor é excelente e eles reclamam que o professor, que eles não conseguem entender o que o professor fala. Porque, na verdade, eles têm esperança do professor sair e entrar um professor que faça todas as vontades dele. E eu já vivenciei isso até mesmo com a minha filha, de, por exemplo, amar a professora, e daí ela começou a contar. A professora deixava jogar truco na sala de aula. Então, ela tinha um conteúdo, terminou a apostila, pode jogar truco, muitas vezes. Não era assim, por exemplo, uma vez por semestre. E essa professora era muito querida pelos alunos. Mas isso é feito em sala de aula com frequência? No conteúdo de sala de aula inclui jogo de truco? Então, tomar cuidado com isso. Antes de julgar o professor, mãe, investiga. Veja se é verdade, conversa com outras pessoas. Porque eu não tenho dúvida que tem alunos que estão vendo de uma forma diferente. E por que não propor para o seu filho mudar, melhorar? E mais, quando uma mãe, um pai vai reclamar de um professor de uma forma grosseira, já julgando, tem muita dor emocional aí.
Eu não tenho dúvida de que a situação é muito mais complicada do que nós podemos imaginar. Eu já tive situação, até mesmo na clínica, de, por exemplo, um adolescente chegar para a mãe, nós fizemos a sessão, foi super legal, os olhos dele brilhavam, porque ele gostou, e daí para a mãe ele falou, ela falou para eu ler um livro infantil, nós lemos um livro infantil, aí que nada a ver, eu não sou criancinha. Só que na sessão foi algo maravilhoso. E deu tudo certo no fim, continua sendo meu cliente, tá tudo bem. Mas por quê? Porque essa mãe teve o amadurecimento para perceber o que estava acontecendo. E nós conversamos. E daí eu comentei com ela que foi super produtivo. Esse estudante, ele não lia em sala de aula. Começamos dessa forma, ele começou a ler na escola. Então, só para você ter uma ideia do quanto que isso foi efetivo, mas o discurso foi outro para a mãe. Então, toma cuidado, mãe. Antes de julgar um professor, um coordenador, um diretor, olha primeiro para suas dores também, para ver se de repente você não está projetando isso no seu filho e tenta ouvir, tenta saber se é verdade, faz mais perguntas, porque muitas vezes o que ele mais quer é estar na zona de conforto. Um professor que não dê muita coisa, quem sabe um joguinho, enfim. E é algo do ser humano, entre ir à academia, por exemplo, e fazer um passeio, o que você prefere? Não tenho dúvida que você vai falar um passeio. Então tem coisas que a gente não gosta de fazer, mas são necessárias. Muitas vezes o professor passa bastante conteúdo e o aluno reclama, mas o quanto que isso está agregando na vida dele. Pai, mãe, fique atento. Não julgue os outros antes de olhar para si mesmo, principalmente. E se você percebe que tem dor aí, faça terapia. Faça terapia, a TRG é a mais eficaz que eu conheço, porque resolve os traumas emocionais mesmo. A terapia de fala é muito solta, dependendo, pode demorar muito tempo para resolver dores emocionais. E como seria importante você não passar isso para o seu filho, você ser adulta de verdade. Pense sobre isso, até o próximo vídeo.